estou muito honrada com o convite. Eu que hoje estou aqui como sua tiete, sua fã, porque eu sou sua ouvinte. Obrigado, doutora. E é um prazer enorme estar aqui. Vou pegar o meu autógrafo no final. Eu que vou pegar o seu autógrafo, doutora. Vou pegar meu autógrafo no final. E eu quero também, na sua pessoa, parabenizar todos os profissionais da rádio, que vem prestando um excelente trabalho na comarca de Muriaé e região, ao nosso Paulo Roberto, empresário, focado, dedicado, vem atravessando aí as dificuldades do nosso país, sempre com o foco na qualidade, no bom serviço, esse serviço maravilhoso de utilidade pública que vocês prestam, informação e entretenimento. E eu quero deixar registrado também o seguinte, que vocês são pessoas que têm um carisma especial, além do profissionalismo, porque é fácil mostrar um rostinho, mostrar os trejeitos, mas difícil mesmo é cativar por meio das palavras, da voz, e vocês fazem isso muito bem. E nós que somos seus ouvintes, estamos aqui sempre imantados, querendo conversar com vocês por meio do rádio. Então, eu agradeço e estamos aqui. Vamos trabalhar o nosso ponto de hoje, né? Uhum. Doutora Jaqueline, eu estou numa fase de muita felicidade com a nossa justiça, de uma maneira geral, né? Conseguimos quebrar os muros que nos impediam de chegar até o STF. Graças a Deus, alguns dos nossos mestres que lá estão voltando a usar a linguagem acessível a todos, né? Isso ajuda e muito no seu trabalho aqui na base, né? Aqui na base da pirâmide, que é a consciência do povo do que eles têm em mãos, que são as leis. Leis que precisam ser cumpridas por todas as pessoas. Vivemos todos sob, né, a espada da lei. Tanto a senhora como promotora, eu como radialista, os ouvintes que estão agora nos acompanhando, temos que seguir as regras para poder, aí sim, abrir a boca e dizer: eu moro num país equilibrado, eu moro numa cidade equilibrada. Isso está melhorando e muito, não está, doutora Jaqueline? Está melhorando. Ainda estamos vivendo dias turbulentos, de uma instabilidade política muito grande, mas a gente tem que ter esse olhar, o olhar com a esperança no futuro. Claro. Porque é graças à movimentação de trabalhadores muito honrados da Justiça, do Ministério Público, do aparato público em geral, e também o apoio da população, que nós estamos conseguindo trazer à lume todas essas questões envolvendo corrupções, lavagem de dinheiro, tudo isso que maltrata o nosso povo, que nos faz um povo triste, um povo atrasado. E realmente o enfoque no respeito às leis e no respeito ao bem comum é que vai nos dar uma projeção melhor para o futuro, para vivermos numa pátria democrática, numa pátria que realmente preserve o cidadão, que valorize o cidadão, e nós estamos vamos pensar no futuro. Hoje é a prova final que nós temos que passar. É verdade. E tomara que essa banca seja firme, né? A banca é firme. Doutora, ainda há pouco estávamos acompanhando aqui o nosso noticiário e o Álvaro Barros falou ali de uma ação popular, um cidadão comum que entrou na justiça cobrando a postura de uma determinada figura do mundo político. Eu acho que a partir do momento que as pessoas começam a entender, né, aquilo que eu falei há pouco, estamos todos sob a mesma espada, a espada da justiça, leis que foram colocadas à disposição da população e são as chamadas leis que não pegam, vão voltar a funcionar. Só também não acredita, doutora? Eu acredito que sim. E acredito também que nós temos que pensar, antes de introduzir determinados conceitos, nós temos que nos pensar como povo, como respeito ao outro. A base de todas as coisas, Jorge,
é o respeito ao próximo. Antes dos conceitos de legalidade, nós precisamos focar em conceitos de moralidade. Verdade. Se nós estivéssemos mais preocupados com a moralidade das nossas ações, talvez não precisássemos de tantas leis. O trânsito é um exemplo excelente para nós. É necessário que exista uma lei punindo quem estaciona na frente da garagem de outrem? Para quê? Não seria necessário se nós respeitássemos o outro. Tudo uma questão de conscientização, né? Conscientização. Então, eu penso que nós que estamos hoje no aparato de justiça, sobrecarregado, com inúmeras demandas, o Poder Judiciário, a despeito de trabalhar muito, ainda deixa as pessoas insatisfeitas por conta da morosidade. Nós temos que pensar assim, o quanto a gente poderia evitar demandas judiciais se a nossa moralidade, se os nossos padrões morais fossem mais ajustados, se a gente respeitasse, se a gente, enquanto povo, respeitasse o espaço do outro. E eu creio muito nisso, e a minha perspectiva é de trabalhar as gerações mais novinhos, os pequenininhos, porque é esse investimento que nós precisamos fazer. Eu faço isso. Eu também busco fazer isso. Pequenininhos. Né? Procuro passar o pouco que eu aprendi para aqueles que estão começando a dar os primeiros passos. E por falar em pouco que aprendi para os novos, para os primeiros passos, o que a senhora acha dessas leis que regem hoje, não vou dizer o ECA, né? Porque o ECA é muito complexo ainda para o entendimento de todos nós, mas essas leis que regem a criação dos filhos em casa. Tem pai hoje em dia que fala assim, eu não posso falar com meu filho, qualquer coisa ele diz, eu vou denunciar o senhor no juizado de menores, né? E acaba deixando de dar essa criação que nós estamos falando aqui, né? Exatamente, esse é o ponto. Nós vivemos um período em que era muito corriqueiro e muito comum a aceitação da violência no círculo doméstico, especialmente como forma de corrigenda dos filhos menores. E isso era num caráter bastante exacerbado, era num caráter de a criança, além de respeitar, ter um temor excessivo em relação aos pais. Essa relação de afeto, com certeza, ficava prejudicada, porque, na verdade, o afeto ficava diminuído e o temor maior. Nós já vivemos isso, nós temos históricos familiares nesse sentido. E, claro, que houve uma evolução da sociedade. Em lugar dessa relação de temor e respeito que existia, que até no Código Antigo a gente chamava de temor reverencial. Os filhos tinham temor reverencial, que era algo assim quase litúrgico, sabe? A criança se escondia por debaixo da mesa, porque não podia conversar com as visitas, e se dirigisse a visita, aí a correada tomava conta, enfim. E a criança, às vezes, errava um pouco e tinha uma corrigenda tão bruta, tão assim, humilhante também para a criança. Acrescenta o que a senhora está falando, o quarto escuro, o caroço de milho, escuro, o homem do saco. O homem do saco. Isso aí era terrível na criação das pessoas. Era terrível. Mas o que aconteceu conosco enquanto sociedade? Nós migramos para um modelo de completo desleixo com a criação. Nós não substituímos por um modelo intermediário. Nós pensamos assim, não, eu não quero errar como meu avô errou, eu não quero errar como meu pai errou, e aí estamos deixando de dar aos nossos pequenos as balizas para que eles possam respeitar os outros, para que eles possam se tornar pessoas de bem, pessoas trabalhadoras, cumpridoras das regras. Houve uma geração, né, doutora, que colocou na cabeça dos filhos, vou dar tudo para você que eu não tive. Isso, um grande erro. Um grande erro, porque nós abrimos mão de ensinar aos nossos filhos que as dificuldades, elas são engrandecedoras. Tem que conquistar, né?
Porque nós precisamos conquistar os benefícios, um carro, um celular, uma televisão bacana, com base em esforço, em mérito. Nós tiramos o mérito das nossas relações. É claro que as relações anteriores não eram interessantes no seu conjunto, porque elas precisavam de uma atualização. Eu tenho histórico familiar, né, de avós, bisavós, que tinham o costume de bater em crianças assim, desbragadamente, por qualquer coisa. Ah, menino, jogou a bola. Aí, e a curriada era daquelas de cuidar com salmoura. É verdade. E isso Arnica, era salmoura, banho de salmoura, né? Aquele pessoal... Como é que é? Água quente com sal e álcool. Isso. Que coisa absurda. Nós temos históricos disso, e isso não está muito distante da gente. No entanto, hoje a gente vê uma completa frouxidão dos pais, uma lassidão, não querem educar. E, na verdade, eu vejo um grande comodismo. Transferem para a escola, Isso. transfere para a senhora, transfere para os juízes menores, transfere para as instituições. Não é? Isso. E a culpa é da sociedade. Mas aí a gente precisa pensar. Nós estamos vivendo hoje o que um Estado grande pode fazer de mal para uma sociedade. Já que a senhora falou em Estado, a senhora acredita que o povo está acreditando no Estado, acredita no Estado? Pois é, o povo acredita no Estado, mas odeia os governantes. O povo acredita no Estado. Claro, claro. E o Estado, inclusive, é aquele posto. Aquele posto, que eu não vou falar aqui, não vou fazer propaganda. Tá. Aquele posto que a gente chega assim, eu queria uma bala de amendoim. Vai no posto, pontinho, pontinho. O povo quer lidar com o Estado dessa forma. É verdade. Mas meu filho tem direito a isso, isso e aquilo. Meu filho tem direito àquilo mais. Meu filho tem direito a andar com um short azul. Meu filho tem direito de andar com uma camiseta vermelha. Eu tenho direito de pentear o cabelo na fachada do prédio da prefeitura, porque tem que estar limpo. Então, é o Estado posto pontinho, pontinho. E o povo acredita no Estado e odeia os governantes. Yeah. E nessa crença no Estado como o motor da vida das pessoas, as pessoas deixaram de cuidar de si, das suas famílias, dos seus laços, do seu empenho no trabalho, do seu empenho na criação de filhos. Acabou o empenho. Yeah. Não, porque o Estado vai cuidar. Não, eu quero eu vou ter meu filho e eu vou entregar lá na creche. E eu quero período integral. E normalmente essa criança, né, que vai para a creche, não são todas as mães, por favor, nós não estamos generalizando. As crianças vão para casa na sexta com a mesma fralda e voltam na segunda-feira toda suja. Em casa não teve o mínimo cuidado. Isso é corriqueiro. Estamos criando verdadeiros monstros amanhã que serão indomáveis. Indomáveis, indomáveis. As crianças voltam para suas casas, nesse exemplo aí, que não é pouco corriqueiro, não, é muito corriqueiro. Muito corriqueiro. De as crianças fazerem as suas últimas refeições nas creches, elas voltam para suas casas, só voltam a ter refeição no outro dia de manhã na creche. E aí o primeiro argumento é, não, mas eu não tenho dinheiro para comprar. Mentira, porque o dinheiro para a pinga tem, o dinheiro para o cigarro tem, para a droga tem, e o dinheiro para o churrasco no Jogo do Brasil tem. E o pior é que não me convida. Não nos convida. Eu até fiz um apontamento com a demanda que nós vimos nos mercados por conta dos Jogos do Brasil. Eu falei assim, realmente as coisas aqui em casa estão muito difíceis. Então, porque eu estou vendo fila para comprar carne, não é? Foi o primeiro sinal que foi dado pelo Serasa, né, do reaquecimento da economia, a partir da primeira partida do Brasil, foi a fila para compra de carnes nos supermercados. Foi o primeiro sinal. Já está reaquecendo a economia. O povo voltou a comprar. O povo voltou a comprar. E cerveja também. Cerveja também. Então, nós não vamos crer nessa conversa. Mas é aquilo. Cuidar de filho dá trabalho, fazer jantinha do nenenzinho dá trabalho. Então, é muito cômodo eu ter um Estado super protetor que vai suprir com todas as necessidades minhas e da minha família sem que eu precise fazer algo. Só que
toda vez que a gente deixa de trabalhar, a gente cede parcela da nossa liberdade para os outros. E é por isso que a lei da palmada, a dita lei da palmada com a qual a gente está trabalhando, ela é taxada de ser uma lei invasiva e fascista, porque ela penetra o meandro familiar. Mas por que fizeram isso conosco? Por que pessoas fizeram essa lei? E por que penetraram na soleira da nossa porta, querendo mandar, ditar as regras de como vamos cuidar dos nossos filhos? Porque nós tivemos uma baixa na nossa moralidade. Nós permitimos isso, porque saímos daquele modelo tradicional, opressor, ruim, e não conseguimos trabalhar com moralidade, com educação, com respeito no seio doméstico, com a palavra do pai e da mãe valendo, porque família não é democracia. Família não é democracia. Há pessoas que mandam e há pessoas que obedecem. Claro. Os menores têm que obedecer, os menores têm que estar atrelados às regras daquele conjunto familiar. É a regra básica de vida, a própria natureza está aí. Ou você obedece à natureza ou você morre. Exatamente, não adianta eu brigar com o sol. Não posso brigar com a chuva. De jeito então, nenhum. Família não é democracia, e os pequenos têm que ser informados disso. Mas isso dá trabalho, demanda repetição, demanda conversa, diálogo, exemplo. Muito bom. Exemplo, muito bom. Porque também não adianta eu falar com meu filho que ele não deve mentir, e eu dou exemplos todas as horas que eu gosto de mentir. Como que eu estou educando? Aplica para o filho, né, a essa famosa babá eletrônica, que é a televisão, com um monte de mentiras lá, e a criança tem que ficar lá o dia inteiro olhando. Olha, e você tocou num ponto que eu acho crucial, a questão da televisão e da internet, da maneira como ela está sendo introduzida na nossa mais tenra infância, violando assim todas as características do que deveria ser uma proteção familiar. Com certeza. Os conteúdos são extremamente perniciosos, de ordem pornográfica. Eu sempre falo esse exemplo e assim, a minha vivência como promotora da infância não me deixa apartar dessa realidade. Eu tenho um olhar muito crítico para isso. E ano passado eu trabalhava numa outra comarca, além daqui de Muriaé, e ao lado existia uma escola. E no intervalo, uma música me chamou a atenção. Crianças de 4, 5 anos, nessa fase bem pequenininhos, dançando ao som de um funk, um funk pornográfico. O chamado proibidão. Não era nem o proibidão, não era, não? Aquele que a gente conhece lá no Rio, não. Não era nem o proibidão, era um de larga difusão, porque está na boca de uma cantora muito famosa, que tem muito apelo. Já até sei qual é. A cantora tem muito apelo aos jovens, porque é uma moça bonita, carismática. E aí eu ouvi, eu nunca tinha parado para ouvir aquela música, porque não é meu costume. Eu fui para a internet, baixei o vídeo da moça cantando. O vídeo é pornográfico, a letra é pornográfica. E estava tocando ali, do meu lado, com crianças de 5 anos, arrastando até o chão. Eu quero fazer uma pergunta para a senhora, mas vou pedir para que a senhora responda. Vou fazer um pequeno intervalo, tá? Para a senhora tomar uma água, para que a senhora me responda o seguinte. A questão do ter filhos, quantidade de filhos, como é que a senhora vê, né, esse momento? Porque tem criança demais por aí, por esse Brasil. E crianças que nós sabemos que não vão chegar à vida adulta. Vão morrer crianças, né? Eu gostaria que a senhora falasse desse tema para a gente. E até de colocar à disposição o nosso telefone, 3729-2929, para quem quiser formular alguma pergunta para a nossa promotora que está aqui com a gente, doutora Jaqueline Rangel, tendo essa conversa, né, aberta, franca com vocês, para ajudar a mostrar a todos nós que a lei é para todos. Mas a principal lei que nós precisamos seguir, né, doutora? Moralidade. Moralidade. Essa é a principal lei. Um rápido intervalo comercial, nós voltamos já.
99,5 Muriaé. Minha gente, a Blasmove tem os melhores produtos para o conforto da sua casa. Na Blasmove, nossos vendedores esperam por você com a linha mais completa de colchões box da cidade. Estofados e roupeiros, sala de jantar, camas, cômodas, refrigeradores, ventiladores, celulares, fogões, freezer horizontal e eletroportáteis. Tudo com a garantia Blasmove Rede Minas. A loja de maior confiança em toda a região. Montagem grátis e entrega rápida. Blasmove Rede Minas, Rua Doutor Alves Pequeno 216 no centro. Telefone 3722-5362. Dê um play na sua carreira, na sua formação, no seu futuro, no seu sonho. Estude no melhor centro universitário do estado do Rio, segundo o MEC. Agende sua prova para estudar em uma das instituições de ensino que mais cresce no país. Inscreva-se em www.redentor.edu.br/vestibular ou, se preferir, ligue 22 3811 0111. Agendado Uniredentor. Dê logo um play, vai. WhatsApp 22 98841 4488. Comunicando, Jorge Luiz. Pessoal que está nos acompanhando aqui pela nossa página, né, radiomuriaé.com.br, né, pela nossa live, obrigado também pela atenção, viu? Vocês ouviram aí, eu estava no espaço comercial e nós estávamos aqui tratando dos temas que nós vamos discutir, né, aqui com a presença da doutora Jaqueline Rangel. Vou abusar da presença dela aqui, porque não é a qualquer momento que a gente pode tê-la aqui com a gente. Doutora Jaqueline, por favor, o meu questionamento é profundo, e eu tento conversar com as jovens de 14, 15, 16 anos, que são as mães de agora. Olha, menina, você já tem um filho, dá um tempinho, segura, espera mais um pouquinho, cresça, entendeu? Você lamentavelmente, você está na fase ainda de brincar de bonecas. Isso aí não é uma boneca, isso é um ser humano. Quem você vai entregar para o mundo amanhã? Eu sempre questiono as jovens. O que a senhora acha dessa quantidade de crianças que nós temos aí e que não vão chegar à vida adulta, nós sabemos? Sim, lamentavelmente, Jorge, eu comungo do seu ponto de vista em relação a esse estado de coisas das mamães jovens. Isso é fruto de uma profunda erotização infantil. Há um despertar precoce. Desculpe me interrompê-la. Pois não. Outro dia eu estava na rua, não fui aqui em Muriaé, fui numa outra cidade, e passou uma menina com as nádegas de fora, esses shortinhos, mini shortinhos. E logo atrás vinha a mãe. E um senhor, né, próximo da minha idade, olhou. A mãe questionou: você está olhando a minha filha? Ele falou: eu não estou olhando, ela que está me mostrando. É a tal da permissividade, né, doutora? Há uma permissividade de conteúdos para menores. Menores são expostos toda hora a todo conteúdo pornográfico e erótico. Coisas que, às vezes, nós, como adultos, não temos nenhum gosto de ver, achamos que é pesado para nós que somos adultos, que somos casados, que já temos nossa independência, já temos um caráter formado, já vivemos coisas que nos fazem refletir sobre a vida, e a gente vê crianças expostas à profunda erotização, e eu vejo a música como sendo um grande caminho disso, e a gente não precisa ir muito longe. Há poucos dias eu também, como isso é o foco das minhas preocupações, a infância, a proteção à infância, eu pensava assim, década de 80, porque a gente acha assim que hoje a gente está vivendo isso assim, é à toa. Hoje o nosso índice de jovens grávidas, engravidando de qualquer maneira, com quaisquer elementos, e assim, para mim é ultrajante, eu que trabalho diretamente no sistema prisional, ver crianças pequenas visitando seus pais naquele lugar onde não deveriam ir. Verdade. Mas vai afastar do pai. Mas e qual o interesse que a gente precisa preservar melhor? É o da criança ou é o do pai? E será em que medida nós conseguimos atender o interesse dessa criança, levando-a para uma unidade prisional? Mas é essa questão. Assim também vemos jovens, muitos jovens, indo às unidades prisionais para terem visitas íntimas. E as famílias
entendendo isso com um contexto de normalidade. Eu não consigo segurar a minha filha, eu não consigo segurar o meu filho. Mas como assim? Como bate na minha porta depois que deu tudo errado? E eu não estou falando que bebezinhos são os culpados. Os bebezinhos Claro que nascem não. disso aí não são os culpados disso. São as vítimas. São as vítimas dessas condutas. E aí bate na minha porta, mas eu não tenho como segurar minha filha. Mas se a senhora que é mãe, se a senhora que é pai, se o senhor que é pai não tem como segurar o filho, como eu, que não o conheço, vou segurá-lo? Que força terá a lei se a sua moralidade não chegou? Esse é o ponto. E aí vem aquela resposta: não, mas eu não posso dar uma palmada no meu filho. A famosa lei da palmada. E aí, só voltando à questão da década do 80, depois eu vou retomar a lei da palmada. A década de 80, a gente já via uma exposição muito grande dos menores a também um processo de muita sexualização, erotização com axé music. Vamos lembrar das roupas que a apresentadora mais famosa daquela época usava? Verdade, verdade. As roupas que as suas assistentes de palco usavam? O Chacrinha... A dancinha da garrafa. A dancinha da garrafa. O Chacrinha... Esses dias eu estava vendo uma reprise do Chacrinha. Eu era pequena, assistia o Chacrinha. As chacretes. Situação muito difícil. Então, né? Aquilo foi transformando o nu em algo normal. A mocinha, a menininha, o menininho vai acostumando a rebolar, vai acostumando a ficar desnudo, com os shorts muito curtos. E as famílias vão cedendo também, vão baixando a guarda. Não, mas eu não posso ser careta. Aí é aquele... Entre ser careta e ser permissivo, nós caminhamos para um abismo. Nós vivemos o abismo realmente. A doutora está falando de um tempo que, vez por outra, né, nós criamos frases de efeito, né? E nesse período criou-se a liberdade exacerbada. Eu não consigo nem falar, de tão complicado que é. Hoje criamos o impacto, é impactante, tudo é impactante. Vez por outra nós criamos uma palavra que é para dar... promover a marcação, a delimitação daquele período. E foi essa liberdade excessiva, né, que construiu o que nós temos hoje, essa quantidade de jovens atrás das grades e muitos na fila esperando para ir, né, para uma carceragem, porque ainda não tem idade. Mas daqui a completar a maioridade vão estar lá. Por falar nisso, lá a senhora tem um trabalho muito bonito nos presídios. Vou usar um termo bem popular para que todos possam entender. E como é que está lá dentro? Olha, a massa carcerária. A nossa massa carcerária, nós temos uma situação de superlotação aqui. Felizmente, nós contamos com 2 unidades prisionais muito bem dirigidas, muito bem representadas por agentes penitenciários, servidores públicos que são muito sérios no trato da coisa pública. Nós temos agentes penitenciários muito honrados que trabalham conosco. Nós temos uma equipe muito boa trabalhando e vivemos hoje aqui dias diferentes do que a gente às vezes vê na televisão. Nosso trabalho aqui nas unidades prisionais é um trabalho que busca, sim, a ressocialização, a reabilitação. Eu prefiro falar reabilitação. Eu também. Reabilitação, porque reabilitar me dá uma noção de que a pessoa vai sair e caminhar pelas próprias pernas, retomar o rumo da vida, viver uma vida digna, procurar um trabalho. Ressocialização parece que está passando a mão na cabeça, e eu não acho que nós precisamos de ninguém passando a mão na nossa cabeça quando a gente erra. Nós todos erramos. E nós não temos nível cultural para isso. Exatamente. Então, eu gosto de falar em reabilitação. Nós temos equipes focadas em reabilitação, nós temos parcerias com o poder público no trabalho externo dos presos em regime semiaberto, que é uma atividade muito interessante, que vem sendo desenvolvida. E, assim, a gente quer continuar contando com essa equipe de honrados trabalhadores que nós temos, para continuar nesse serviço. Eu realmente também trabalho nas execuções penais, e trabalho na infância e juventude infracional e trabalho nas execuções penais e no Tribunal do Júri.
Então, a gente acaba vivendo essa temática do crime, do comportamento antissocial, mas a minha demanda especial é a infância, porque eu vejo que o nosso distrato da matéria gera todo um consequencial, toda uma tragédia coletiva em relação à criminalidade. Sei que muitos são os pais que estão nos acompanhando agora e que precisam de um puxão de orelhas. Pode ficar à vontade, doutora. Não, eu até nem... Eu sou bem dura, às vezes, com as minhas palavras, mas é que a gente precisa dar uma sacudidinha no pessoal, porque acho que está todo mundo vivendo assim, meio anestesiado, Jorge. Eu não sei se você tem essa noção. A mesma noção. De que há uma anestesia geral, as pessoas se conformaram com o ruim, as pessoas se conformaram com a violência, as pessoas começaram a achar normal ter o celular do ladrão, sabe disso? Sim. Década de 80, década de 90, cheguei a morar no Rio de Janeiro, capital. Eu morei lá por uns meses a trabalho, e eu não era promotora, claro, porque eu não tinha nem concluído a faculdade ainda. E a minha tia falou assim, olha, minha filha, você vai pegar o ônibus? E eu morava em São Cristóvão, 474. Famoso. Nossa! Jacaré. Que é isso? 474 é o famoso... onde você é assaltado. Onde você é assaltado. Então, década de 90, minha tia virava para mim e falava assim, minha filha, bota um dinheirinho aí no bolso. Para que, tia? Pro ladrão. Que isso, tia? São duas Ds, 474 e 472. É o dinheirinho do ladrão, década de 90, isso ano de 98, 99. Então, eu falava assim, tia, que isso? Não é possível eu ter que carregar dinheiro para o ladrão, que absurdo, eu trabalhar e ter que dar uma mesada para o ladrão. Não, minha filha, não questiona, é assim. Aí hoje a gente já acostumou a dar o celular do ladrão. A gente já anda com o celular do ladrão, um celular de segunda categoria, que a gente, quando for assaltado, entrega para o ladrão. Só que se o ladrão tem um pouco de conhecimento, ele fala assim, vê se arruma outro celular melhor. Vai até te dar um sacolete na rua, porque vai achar aquilo um assinte. Pois bem, eu fico pensando o tanto que nós estamos acostumados com isso, o quanto que nós baixamos a guarda. E os pais que me ouvem, e eu quero aqui, primeiro, me solidarizar com todos. A tarefa de educar não é fácil. Por isso, acreditamos que cada um só deve ter os filhos de que possa cuidar. Exatamente. Se você não tem autoeducação, se você não tem educação para si, não tem como prover a ninguém com isso. Se você não consegue levar uma vida escorreita, se você não consegue ser uma pessoa de bem, não coloque outra pessoa no mundo a depender de você, porque aí você quer transferir para o Estado e o Estado não tem condições de arcar com essa massa que não vai chegar a ser adulto. Não chega. E que vai descambar para o comportamento antissocial, e que do comportamento antissocial vai partir para o ato infracional, que é o crime praticado pelos menores, falando aqui bem, de uma forma bem coloquial. E nós temos também, depois disso, a evolução para o quê? Comportamento criminoso, já na fase adulta, já depois dos 18 anos. Já está entranhado na pessoa, não já sai. Já está entranhado. Não tem como, mas tudo começou lá. Lá atrás. E outra, quero salientar aqui, não há nada mais preconceituoso do que dizer que o crime deriva da pobreza. Não. Não há nada mais preconceituoso que isso. Eu posso falar dos meus dias, são 13 anos à frente do Ministério Público trabalhando com a infância. E a maioria dos grandes líderes deste mundo, principalmente aqui no Brasil, são pessoas oriundas das camadas de base, né? Nós temos aí como exemplo agora um Neymar, que está jogando futebol. Ele não tinha o que comer dentro de casa. Morava numa kitnet, lá em Santos. Né? O pai tinha que trabalhar dia e noite. Hoje é um dos homens mais ricos do mundo. Porque teve alguém que deu uma oportunidade. O pai cobrou, o pai esteve junto. Presente, marcando presença. É por aí. Todos nós que estamos aqui nessa sala agora, começamos lá de baixo, trabalhando nos empregos mais simples. Alguns aqui, como eu comecei, né,
tocando boi no pasto, até chegar a esse microfone. Meu sonho de vida era ser um candeeiro de boi, andar na frente do carro de boi com aquela vara tocando. Era o meu sonho. De repente, um dia eu ouvi o rádio e falei, caramba, essa caixa mágica, eu vou entrar nessa caixa mágica. E busquei. Procurei, não desisti. Tive incentivo dos meus pais, dos meus avós, de amigos próximos e pronto, estou aqui. Não custa nada dar a mão a quem está querendo subir, né, doutora? Não custa e é nosso dever. A Elizabeth perguntou aqui, como é que os pais vão agir se a própria lei proíbe? Não é bem assim não, Elizabeth. Doutora, por favor. Prezada Elizabeth, a sua pergunta é muito boa, Elizabeth, porque muitos perguntam assim, mas como é que eu vou agir se a lei proíbe? E a lei da palmada? Vê bem, Elizabeth, a lei proíbe excessos. A lei proíbe excessos. A lei proíbe maltratar uma criança, surrar uma criança, humilhar uma criança, expor uma criança a situações de pornografia, como isso que a gente está falando. Verdade. E lá na escolinha, de que eu estava me falando, aí eu tive aquele ímpeto, não, vou chamar a diretora, vou conversar com ela, porque eu acho um absurdo um diretor, um professor permitir isso. Aí a minha assistente falou assim, não faz não, porque os pais estão ali. Os pais estão na porta, é uma festinha e os pais estão na porta. Então, isso é corriqueiro nas casas. Então, isso é maus tratos, isso é exposição à criança à pornografia, isso é facilitação de pedofilia. Com certeza. Quanto mais você erotiza uma criança, quanto mais você expõe aquela criança a conteúdo erótico, mais ela é permissiva a toque, a beijo, a conversas lascivas, a própria sexualização. Olha onde a gente vai caminhar. Então, dona Elizabeth, quando a senhora fala assim, a lei proíbe, a lei não proíbe o pai ser pai, a mãe ser mãe, educação, cobrança, não proíbe nada disso. Aí o povo brasileiro, como assim, acha cômodo acreditar que há uma lei que vede qualquer ato de correção. Isso é cômodo. Isso é cômodo, porque aí eu entrego lá para a doutora Jaqueline no fórum. Entrego para ela, porque eu não posso fazer nada. Aí também fica complicado, doutora Jaqueline, cuidar de 1.000, 2.000, né? E aí criou-se o mito sobre a lei da palmada. Mas é claro, há culpa de parte a parte na lei da palmada, sabe? Até a famosa lei da palmada, que por uma idiotice, se me permite falar assim, chamada Lei Menino Bernardo. Menino Bernardo foi assassinado. Então, o que tem a ver a lei da palmada com o Menino Bernardo? O Menino Bernardo tinha um histórico que era indicativo de que ele sofria maus tratos. O regramento para tratar dos maus tratos na legislação já existia, já era vedado, inclusive é crime. Maus tratos, abusar de uma criança reiteradamente, com castigos, corrigendas, provocar dano moral, dano físico, psíquico, com uma criança. Isso já é crime, já era crime antes do Menino Bernardo. Aí, os espertalhões lá do poder falaram assim, não, vamos fazer uma lei de ocasião, vamos fazer uma lei, e não à toa era um período pré-eleitoral, 2014. Esse que é o perigo, doutora. Não à toa. 2014, lá pelo mês de junho, o projeto estava engavetado há bastante tempo, e aí eles deram essa roupagem, aproveitaram a carona do caso do Menino Bernardo, que foi em abril de 2014, o pobre menino foi assassinado, não há julgamento ainda do caso, não foi julgado o caso ainda do Menino Bernardo, lá no Rio Grande do Sul, e fizeram toda aquela pressão, não, porque nós vamos proteger a criança e não pode dar nenhuma palmada, e não sei o quê. E aí foi aquela mesma apresentadora infantil das roupas impróprias da década de 80, ela foi para lá, para fazer lobby para a lei da palmada, Menino Bernardo, aquela confusão toda. Todo mundo ficou assim, encantado com aquela, não, agora não pode bater mais menino, porque... E aí as pessoas acharam muito cômodo e fizeram igual o Pôncio Pilatos, lavaram as mãos.
e nem procuraram saber o que efetivamente a lei da palmada diz. A lei da palmada, segundo os especialistas da área do direito, e aí eu vou ter que entrar numa seara um pouco mais jurídica, diz o seguinte, que o regramento dela não fala em palmada. Na lei da palmada não existe o termo palmada, não existe. Só existe o seguinte, uma alusão? Uma alusão à prática reiterada de castigos que comprometam e causem dano físico, sofrimento físico à criança. Uma palmada causa sofrimento físico à criança? Não, eu não estou defendendo que é o melhor método. Não, espancamento, sim. Uma palmada, não. Um espancamento, sim. Mas o espancamento já estava previsto. Já está na lei, né? Inclusive tipificado como conduta criminosa. É verdade. E aí a lei da palmada foi lá e enfiou um artigo de lei, como o povo gosta de lei aqui no Brasil. Nós somos fãs de uma leizinha, de um não Estado. Não tem país no mundo que tem tanta lei. Não tem. Não tem. Tantas leis. Não à toa nós temos o maior número de cursos de direito também, né? Tá dando boa vida para essa gente ainda, né? Esse monte de lei. Que são elas, doutora Jaqueline, formar que são elas. E aí, o que acontece? Essa lei, ela enfiou um artigo lá no ECA e diz que no ato da corrigenda do filho, da disciplina, causar sofrimento físico ou lesão, vai ensejar medidas o quê? Medidas de acompanhamento pelo Serviço de Assistência Social do município. É isso que diz. Ou seja, não estou aqui levantando bandeiras a favor de que se deva educar batendo. Não acho que seja uma boa estratégia, não. A conversa é a melhor coisa que existe. Sim, né? E se você fizer o seu filho te respeitar desde a mais tenra idade, não haverá necessidade disso. E há crianças também que, quanto mais você bate, mais ela gosta. Porque ela é opositiva. Os meus amigos da área de psicologia, meus amigos da área comportamental, eles me informam o seguinte: há crianças que têm um comportamento opositor. Então, quanto mais você a instiga com a palmada, mais ela quer medir forças com você. E se não cuidar na infância, que adulto é esse que nós vamos ter? É o meu menor infrator, vai bater na minha porta. É isso aí. E que não vai chegar adulto. E eu morro de dó, porque vejo criaturas sendo levadas assim a roldão pela criminalidade, abusadas de certa forma pelo criminoso mais forte, mais poderoso, e que vão repetir o exemplo do abuso em relação aos mais fracos. Então a gente passa a viver um período de incivilidade. E há poucos dias eu vi uma menor de 15 anos, 16 anos, já cometendo ato infracional, à noite, madrugada, e eu virei para a menor e falei assim: mas o que você estava fazendo de madrugada na rua? Eu saí. Eu perguntei para a mãe dela: que contas que a senhora me dá que a sua filha menor, uma menina ainda, está fazendo na rua meia-noite? Eu não tenho como segurar, não. Eu disse: se a senhora não tem como segurar, a senhora tem que rever sua vida, porque a senhora fracassou. A senhora fracassou. A senhora tem que sentar num quarto, sentar e chorar e ver o que a senhora vai fazer da sua vida. Porque se a senhora não consegue prender a sua menina de 16 anos dentro da sua casa, meia-noite, que contas que a senhora me dá? E mal sabem os pais que eles são responsáveis. E serão responsabilizados exatamente, perante a lei. Serão responsabilizados. Mas a isso, inclusive, foi bom você tocar nesse assunto, Jorge, porque e quero fazer um link com relação a esses menores que estão vandalizando as praças centrais.
Nós temos uma situação muito séria de menores vandalizando a Praça Rastenreiter, a Praça Coronel Pacheco e também aqui a Armação, né? A Armação também está sofrendo os impactos da vandalização perpetrada pelos jovens. O cenário é o pior possível. Uso de drogas, bebida, sexo explícito. E nós estamos tentando lidar com isso na área de segurança pública, porque também é uma matéria correlata. Nós estamos tentando lidar com isso na área de assistência social, porque há uma queixa. Mas os menores não têm, os jovens não têm atividades para fazer em Muriaé. Sim, eu concordo. Mas aí também eu não concordo em que se admita que eles possam vandalizar qualquer lugar que lhes interesse. Porque nós temos que coibir o vandalismo, e até porque nós temos que proteger essas crianças que estão aí fazendo sexo, de onde virão outras pequenas crianças para nós cuidarmos, e o uso indiscriminado de droga e bebida. E eu vou realmente montar uma plataforma agora para a responsabilização cível dos pais. Eu vou começar a botar na justiça, como você fala. Posso usar o meu termo aqui? Botar na cadeia. Pronto. Não, botar na cadeia não ainda posso. Não pode. Porque não dá cadeia. Não dá cadeia. Isso é só para assustar. Não dá cadeia. Mas eu vou começar a cobrar desses pais, civilmente, a situação desses menores estarem aí 10 horas da noite, um menor de 14 anos, fora da presença do pai ou da mãe. Não dá. Agora, só terminando, dona Elizabeth, os pais podem agir sim, a lei não proíbe que os pais ajam, e essa conversa é mítica, e os pais não só podem agir, como devem agir. E se não agirem, vão se ver comigo lá no fórum. Gostei. Doutora Jaqueline, eu queria tanto que a senhora continuasse aqui com a gente, mas não posso ocupar o seu tempo. E queria marcar um encontro para a semana que vem, pode? Podemos, eu estou à disposição. Quando a senhora tiver um tempinho lá, a senhora avisa, estou com tempo para ir aí amanhã, uma vez por semana aqui com a gente, para que possamos conversar. Por favor. Minha sugestão é que a gente dê uma participação com ela. Claro, estou falando com ela aqui. Toda semana. É que eu estou tentando falar. Não posso falar direto assim, senão ela vai dizer assim, eu vou prender você. E o meu autógrafo? Doutora Jaqueline, você não vai, doutora Jaqueline. É e o meu autógrafo? Eu que preciso do seu autógrafo. Sua presença aqui me ajudou muito a transmitir aos nossos ouvintes aquilo que eu venho falando desde o primeiro dia que usei esse microfone. Vamos juntos construir uma nova sociedade. Sim, vamos juntos. Né? Depende de cada um de nós. E eu conto com a senhora aqui. Pelo menos um dia da semana. Aqui, eu agradeço, eu vou compatibilizar minha agenda, eu também tenho interesse, eu vejo esse viés social que vocês imprimem ao trabalho. Acho que é importante. A gente tem uma demanda de esclarecimento da população, especialmente porque muitos mitos são divulgados e a gente precisa trabalhar com esse senso de realidade das pessoas. E, assim, eu gosto muito de atender também, sabe? Eu sou uma promotora que sempre está no fórum e sempre atendo. E eu não me nego a prestar os esclarecimentos sempre que sou chamada a fazer qualquer esclarecimento. Não acho que os setores de justiça tenham que estar fora da sociedade, ou encastelados. Não gosto dessa imagem. Eu acho, sim, nós temos que trabalhar juntos por uma sociedade melhor. E vamos fazer isso daqui para frente, se Deus quiser. Tudo que a doutora Jaqueline falou aqui, e que eu tentei colocar com as minhas poucas palavras, é que existe uma coisinha que nós precisamos aprender a vencer. Se você quer ser alguém na vida, vencer o medo. Sim. Não é, doutora Jaqueline? Para cima do medo, coragem. Coragem. Aí nós vamos conseguir. Vamos educar nossos filhos, vamos melhorar nosso salário, vamos melhorar a nossa cidade. Temos que vencer o medo. Governantes. Para isso existem as leis. Cobrar dos nossos governantes, mas cobrar mesmo. Isso. Não é falar assim, porque aqui na minha rua do sobe e desce, onde o número desaparece, tem um buraco. Não. Vamos cobrar para toda a comunidade. Isso. Né? Não como interesse pessoal, um interesse coletivo. Conto com a senhora. Autógrafo só se a senhora voltar aqui. Tá bom, combinado então. Obrigado, doutora Jaqueline. Obrigada.